nós temos esse desafio, né, como um todo geral, de dar uma formação de qualidade para vocês e de que vocês recebam uma formação sólida, né? Mas como garantir uma formação sólida em termos de inteligência artificial? Né? Se já tínhamos um desafio, como eu falei ainda há pouco, de lidar com alunos que pagam para fazer trabalhos, né, que utilizam o mercado clandestino de produção de trabalho acadêmico, então agora, com a inteligência artificial nas mãos, né, como então garantir isso? Eu creio que aqui eu não vim, vocês devem saber também que eu não vim para condenar a inteligência artificial. Não. Eu vim aqui, na verdade, para passar algumas orientações, discutir com vocês, debater sobre a importância que a inteligência artificial tem na escrita científica, na escrita acadêmica. O tema, não existe essa contribuição? Boa tarde. Claro que tem essa contribuição. Né? Vamos ser sinceros. Vocês têm, eu espero de vocês a sinceridade, né? Vocês não precisam ficar também assim se escondendo, dizer, não, sou diferente dos iguais, né? Quem aqui já utilizou inteligência artificial em algum auxílio das atividades acadêmicas? Todo mundo. Né? Agora a gente precisa compreender assim, né? O que está impactando aí, o que impacta nesse uso da inteligência artificial? Como é que eu estou? O que eu posso fazer? Quais são os limites, então, que eu posso, né, explorar no uso da inteligência artificial? Eu também uso, gente. Eu vou já mostrar para vocês onde eu utilizei recentemente na publicação de um artigo científico. Um artigo que passou por um parecer científico, né? Ou seja, passou por pareceristas até ser publicado. Então eu uso também. Agora a gente precisa compreender, usa para quê e como. Então, nesse encontro aqui de hoje, eu trouxe aqui algumas coisinhas para a gente debater, dar umas dicas também para vocês, né? E mostrar como é que a gente pode utilizar. Eu sei que vocês estão usando aí a torta de não sei se com a consciência de como essas ferramentas, né, podem ser utilizadas, certo? O que é patente de início a gente compreender é que elas não servem exclusivamente para a produção de material do zero. Não dá. Né? E uma coisa que vai ficar patente na minha fala aqui é que o uso da inteligência artificial ela pode ser feita até de uma forma majoritária em um trabalho científico, mas isso não tira de cena a agência humana, ou seja, a atuação de um indivíduo humano. Né? Hoje, por exemplo, na minha área, eu tenho 12 anos, 13 anos de atuação na minha área de formação. Praticamente eu conheço boa parte daquilo que a gente faz aqui na universidade na minha área. Eu posso ministrar qualquer disciplina do meu curso. E em virtude do quê? De muitos anos de atuação, de leitura, de um repertório de leitura de conhecimento adquirido. São muitas coisas que a gente faz, não é somente da aula, pesquisa, extensão, apresentação de trabalho científico. Tudo isso vai alargando ainda mais o nosso
Se você tem conhecimento sólido, você pode produzir um material do zero, como eu falei para vocês. Por exemplo, a semana passada eu dei uma aula aqui no curso, não é uma disciplina que eu adoro. Eu posso dar essa disciplina do início ao fim sem usar nenhum material, só de pouco extremamente claro. Mas como a gente tem agora essas ferramentas, eu vou ver se a ferramenta me dá um exemplo, outros exemplos daqueles que eu já uso em sala de aula, sobre essa tese filosófica que eu preciso ensinar aos alunos, porque é muito difícil, os alunos têm dificuldade. Joguei lá o prompt, pedi as bases, com base em certas referências e autores, me deu referência. Recebi o material, pude corrigir, assim o aluno vai entender, não, esse exemplo não cabe, e assim por diante. Vou já mostrar para vocês como é que foi que eu fiz. Então, quando você tem um conhecimento sólido da área, você pode produzir um material do zero e depois ir lá para a sua agência humana e interferir no resultado produzido, né? Mas quando a gente não tem, quando a gente está no processo de formação como vocês, não dá. E vocês estão vendo aqui que a pós-graduação zero, né? Esse uso zero. Redigir sessões substantivas do trabalho, como métodos, testagens, resultados, discussões, conclusões. Na nossa área de ciências humanas, é muito difícil a gente ter um trabalho quantitativo, em que você coleta dados, etc., depois você fazer a tabulação de dados e produzir resultados. Dificilmente a gente tem, é mais discussão mesmo teórica, né? São mais trabalhos qualitativos. Então você precisa argumentar, você precisa estabelecer interpretações, linhas de raciocínio, etc. Mas o que a gente tem visto em áreas que possuem trabalho com dados é muitas vezes os alunos assim, produzirem resultados ou discussões de resultados a partir das ferramentas. E aí não dá. O que a gente pode utilizar, e aqui eu vou até dar uma orientação para vocês, e isso não seria vedado em algumas universidades e alguns periódicos científicos, é você produzir imagens a partir de textos. Por exemplo, produzir um gráfico, produzir uma tabela. Quem aqui, por exemplo, fez trabalho no início da graduação, usando aquelas ferramentas do Word de construir gráficos ou tabelas a partir de dados, sabe da dificuldade que isso é. E apesar de a gente ter gerações hoje, boa parte de vocês são de uma geração de 2000 para cá, uma geração que nasceu usando ferramentas digitais, ainda assim a gente sabe que essa geração tem muita dificuldade de lidar com algumas ferramentas do Word, do pacote Word, o Office, o Excel, né? O Office como todo, que é Excel, Word, PowerPoint e assim por diante. Então, muitos alunos têm essa dificuldade. Então, a gente pode utilizar as ferramentas de IA para justamente superar essas dificuldades que a gente tem, que é utilizar algumas ferramentas, de transformar em forma
esperar que nos próximos anos a gente tenha aí pacotes acessíveis aos nossos docentes da universidade. Eu sou um dos que torce mais a discussão da nossa instituição. Né? Bom, então vamos lá. Eu preparei um material aqui, eu posso compartilhar com os professores depois para vocês terem acesso, porque eu vou indicar aqui algumas ferramentas para vocês. Né? Então, para início de conversa, praticamente eu já falei sobre isso. Né? A gente está vivendo um momento de expansão tecnológica. Né? E esse momento de expansão tecnológica acontece sempre em tempos de crises sociais. Né? Nós estamos vivendo, por exemplo, um âmbito político, não no Brasil, mas no planeta como um todo, uma polarização política muito forte. Nós estamos vivendo uma crise em que essa polarização é apenas uma manifestação política de uma crise maior, que é uma crise capital. Nós estamos chegando a um momento de praticamente assim, de esgotamento dos nossos recursos naturais e o capital se encontra diante dessa taxa de gargalo. E agora? Será que a gente vai ter mais como explorar nos próximos 100 anos? A gente vai conseguir explorar ainda mais? Então, o fato é que esses momentos de crises sociais levam também a algumas transformações, como é o caso da expansão tecnológica. Como eu disse para vocês no início, né? Há uns 3 anos atrás a gente tem discutido a inteligência artificial. Agora foi de uma hora para outra. Praticamente foi de 2023 para cá. A gente está lidando com essas questões. Né? Bom, e o que é que a gente encontra então com essa expansão tecnológica? Uma digitalização de enormes volumes de dados, como eu falei para vocês. Né? Datificação e plataformização da experiência. O que é datificação e plataformização da experiência? Tudo que a gente vivencia, tudo que a gente experimenta como inovação, acaba se tornando depois dado plataformizado. Por exemplo, os TCCs de vocês agora aqui na UESP são depositados no repositório institucional. Esse repositório institucional, até o momento que eu sei, ele não tem acesso público na internet. Se você for pesquisar no Google, repositório institucional de TCCs da UESP, eu acho que não dá acesso ao público como um todo. Mas se tiver acesso, se em breve esse acesso for liberado, o repositório institucional, a experiência de pesquisa feita na UESP, pelos alunos da UESP, vai acabar se tornando mais um dado dessas bases de dados que a gente encontra no Google. E o uso generalizado também de sistemas automatizados. Né? Ou seja, a gente está vivendo um momento de automatização da agência, da forma de agir nossa. A gente está cada vez mais seguindo padrões. Isso aqui, inclusive, é a minha pesquisa aqui na UESP. Eu investigo comportamentos automatistas nas redes sociais. Ou seja, investigo como os usuários das redes sociais seguem padrões de comportamento.
E aí o roubo de ideias, vocês sabem, tem impacto direto nos direitos autorais. Anualmente, nós temos casos de alunos que perdem títulos de doutor, o grau de mestre, diploma de graduação, porque foi detectado plágio, roubo de ideias, né? Então, isso é o que a gente tem deparado nos últimos anos. Aí eu trouxe aqui uns relatos de professores pareceristas sobre o que eles têm lido por aí de trabalhos acadêmicos. Não sei se vocês sabem, mas nós professores, muitas vezes nós oferecemos disponibilidades para programas de pós-graduação e para periódicos acadêmicos de a gente dar parecer de trabalhos. Você lê o trabalho, aponta se o trabalho tem erros ou não, e aí se não tiver, o trabalho pode ser publicado na revista, né? Publicar trabalhos em revistas científicas é isso, é submeter o seu trabalho a uma equipe de peritos. Esses peritos são quem? Somos nós, professores pesquisadores. Então, esses pareceristas, eu recolhi aqui 3 ou 4 relatos, para que vocês vejam que é uma realidade diária nossa ao lidar com esses trabalhos produzidos por IA. Esse fala o seguinte: lendo um trabalho enviado a seu grupo de trabalho no evento, a atenção do avaliador é chamada para uma situação particularmente interessante. Então, acontece isso muito comigo no campo das ciências humanas. O aluno usa uma citação, por exemplo, de um filósofo que eu conheço, mas como que tinha visto? Nossa, legal. Aí, se ele cita o autor, ele cita a obra. O que a gente faz? Vai lá nas referências bibliográficas, né? Hoje, na internet, você consegue PDF de quase todos os livros. Aí, a gente vai e caça o PDF daquele livro, mas não encontra a informação que está lá no artigo. Aí, você quer que a gente encontre aí? É a alucinação da IA. Ela está inventando coisas que não existem. Então, só continuando. O parecerista vai até as referências bibliográficas, copia o nome dos autores e digita e busca na internet, mas não recebe nenhuma correspondência exata. Pesquisa pelo nome da revista, o resultado é o mesmo. Ela parece não existir. Desconfiado, repete o processo para outras referências e nenhuma delas era verificada. Há uns 3 anos eu escrevi um artigo com um colega que era uma espécie de panorama geral do desenvolvimento do pensamento cibernético dentro das ciências humanas. A gente queria, e a gente até conseguiu alguns anais de congressos americanos da década de 40, em que a discussão sobre cibernética entrou dentro do campo das ciências médicas, das ciências biológicas e das ciências humanas. Por exemplo, a ideia de que o corpo está sempre ali em busca de uma espécie de negentropia. Já ouviu falar essa expressão? Negentropia, mas entropia já ouviu falar na química? O que é entropia? É um sistema em caos, né? Desorganizado. Tudo que está organizado, ele tem que entender o que? Se organizar. Então, isso está na base do pensamento cibernético que fundamenta, inclusive, a inteligência artificial. E aí, eu e esse colega professor, nós estávamos querendo encontrar, a gente não sabia, mas a gente queria entender, será que se os linguistas da década de 40 participaram das conferências NACE nos
você olha para a folha, ou então como vocês vão escrever um trabalho de alguma disciplina, ou então até o TCC de vocês, quando for escrever o pré-projeto, vocês vão pensar assim, onde é que eu quero, eu gosto do quê? Como é que eu inicio isso daqui? Então, existe uma forma de você buscar ideias, né? Então, você pode utilizar as ferramentas de IA para te ajudar nesse momento de explorar novas ideias. Por exemplo, eu estou agora no momento em que estou definindo as orientações do próximo ano, 2026, ponto 1, 2026, ponto 2. Então, já tem aluno que procura dizer assim, Manuel, não sei se eu vou trabalhar, não. Aí faz parte do orientador assim, mas tu gosta do quê? Ah, eu gosto disso. Mas aí você quer explorar alguma coisa específica? Não sei, não tenho ideia nenhuma. Então vamos fazer o seguinte, eu já faço isso. Vamos aqui pegar uma ferramenta simples de IA. Vamos tentar elaborar uma chuva de ideias. Eu gosto de analisar a transposição semiótica de obras que são escritas para filme. É possível analisar isso aí? Isso aí é chamado de tradução semiótica. Vamos explorar isso aí. A gente joga lá numa ferramenta, o ChatGPT, Perplexity, Gemini, coloca mais ou menos um prompt assim. Que questões de pesquisas podem ser formuladas a partir da exploração científica, da transposição ou tradução semiótica da obra X, do livro para o filme? Aí vem ideias. Vindo ideias para o aluno, não, isso pode ser analisado? Pode. Então vamos aqui construir objetivos plausíveis para você construir a sua pesquisa. Como o TCC é uma coisa de um ano que o aluno faz, a gente não pode botar objetivos no trabalho do aluno que sejam inalcançáveis, ou que vão demandar muito tempo. Acontece muito isso com os trabalhos dos alunos aqui da área da enfermagem, que exploram, que gostam de fazer pesquisas de campo. A gente começou hoje com isso, né? A questão do tempo curto e ter que criar um comitê de ética, levando em consideração que as nossas pesquisas são com pessoas, né? E as pesquisas com pessoas demandam esse tempo. Então é bem diferente. Pesquisa de campo é muito massa, você aprende muito, mas é um trabalho hercúleo, enorme, de você ir a campo, coletar dados, interpretar dados, tabular esses dados e apresentar discussões. Não dá para fazer isso em um ano. Até dá, se você consegue, né, se dedicar integralmente, mas é um trabalho hercúleo. Então, na hora de construir objetivos do trabalho do aluno, a partir daquele pontapé que a gente recebeu da IA, de como trabalhar aquilo que eu quero, a gente estabelece objetivos que possam ser alcançados em um ano, plausíveis. Quando a gente já está no mestrado, no doutorado, aí a gente pode colocar objetivos mais audaciosos, né? Vou propor uma nova teoria, vou propor uma nova orientação médica, vou propor uma nova conduta, né? Um cuidado da enfermagem.
chave central para você utilizar a inteligência artificial de uma forma eficiente. Então, se você precisa buscar dentro de, por exemplo, de uma base de dados chamada Web of Science, se você precisa trabalhar nos últimos 5 anos da área da saúde da mulher que explora o fenômeno tal, então você utilizando um prompt adequado, você consegue obter os resultados. Qual é o resultado que eu estou aqui buscando, pessoal? Material acadêmico. Que é o material acadêmico que você vai utilizar para fundamentar a sua pesquisa, para fundamentar a sua discussão, a sua revisão da literatura. Né? E para o fato de pequenas diferenças em sua formulação podem levar a resultados significativamente distintos. Então, a forma como, por exemplo, eu defini esse prompt, definindo o autor, a obra que ele utiliza, foi essencial para eu obter a resposta que eu quero. Ou seja, para a minha intencionalidade ficar clara na ferramenta de inteligência artificial. Outras plataformas permitem a visualização, isso aqui também é interessante, permitem a visualização de redes de citação de artigos. Isso é interessante mais para quem faz pesquisa bibliográfica. O fulano diz uma coisa, mas ele diz com base em alguém. Esse alguém diz isso aqui onde? Então, saber traçar essa rede de referências é importante. Eu sou de uma época que a gente fazia esse trabalho de formiga na internet, mas eu aprendia muito, porque eu via uma citação de um artigo, via qual era a obra, buscava a obra, aí buscava a obra dentro da obra, aquela citação sendo dita, e com isso a gente vai aprendendo mais. A professora Melarice sabe como eu sou um pouco viciado em comprar livros, né? Em casa é uma pequena biblioteca, porque quando eu estou lendo, eu vejo uma citação, aquilo me interessa, aí eu compro o livro, aí depois eu estou lendo, tem outra citação que me interessa, aí eu vou comprando uma coisa relevante com outra. Quando eu vejo citações, eu baixo o livro. Mas eu prefiro ler o livro físico, eu gosto de ler o livro físico. Mas uma coisa vai funcionar a outra. Pois é, então assim, essa rede de citação também pode ser algo que vocês podem explorar num trabalho de revisão da literatura, né? Então nós temos Connected Papers, Link Maps, Nest of Knowledge, ResearchRed. Eu confesso que essas plataformas, elas são majoritariamente em inglês. Se você usa o Google, tem como você traduzir a página para você.
vai conseguir compreender o texto a partir dos tópicos que a IA elaborou para ti. E pode até mesmo elaborar tópicos em formato de interrogações. Assim, elabore perguntas sobre o texto X, aí você faz o upload do texto. E pede para a IA elaborar 5, 6 perguntas sobre aquele texto. Com essas 6 perguntas, o aluno agora vai ler o texto e tentar responder essas perguntas estudando. São formas que você pode adotar para você estudar o material de disciplina. Né? Então, pode nos ajudar a encontrar determinadas informações do texto, resumir determinados pontos ou mesmo explicar partes específicas. Né? Aí eu deixo aqui para vocês as indicações de ferramentas que você pode fazer o upload do arquivo e ele pode responder com você com um resumo, ou então estruturado em tópicos, ou mesmo estruturado em questões que você pode depois responder. Tem o ChatDoc, o ChatPDF, o Roommater e o MyReader. O que eu mais gosto são as ferramentas de foco acadêmico, como o Elicit, mais uma vez, né? Deixo aqui para vocês, e o SciSpace, certo? Mas tem esses outros aqui também, que é o ChatDoc, o ChatGPT, o Mata, MyReader, que vocês podem adotar. Você joga o PDF, o PDF tem que ser legível, no sentido que você pode selecionar, tá? Você joga o PDF e ele consegue estruturar resumos para você, ou então mesmo tópicos. Então é uma forma de vocês estudarem, caso vocês tenham materiais de disciplinas para estudar, certo? Vamos lá, que eu já tem uma hora, né? Eu tenho uma banca de TCC já. Benefícios, né? Permitem um diálogo com os artigos, facilitando buscar semelhanças e diferenças entre os materiais, além também de estabelecer redes conceituais, né? Então, os melhores resultados sempre vêm de artigos científicos ou materiais acadêmicos, certo? Então, se você for fazer um upload de um arquivo para poder te dar um resumo, ou estruturar para você tópicos, né? É sempre bom você utilizar materiais que sejam acadêmicos. E lembrando sempre que os melhores resultados sempre vêm dos melhores prompts, dos comandos que você dá. Não basta dizer assim, explique o que é isso. Caso você precisa dar, assim, explique com base em, considerando isso e aquilo. Se você conseguir dar um prompt bom, você consegue boas respostas. Vamos lá para a escrita, né? Como é que pode me auxiliar então a IA na escrita científica? Como vocês viram ali na portaria da UFC, existem restrições muito claras sobre o uso de IA na escrita, né? Depois podem dar uma olhadinha direitinho que eles estabelecem, certo? Mas o uso desses instrumentos para correção em níveis mais técnicos na escrita, como correção gramatical ortográfica, já é possível, certo? Eu recomendo para vocês o Clarice A.
esgotado, né? Mas eu queria só no final de concluir fazer uma reflexão sobre essa plataformização da experiência acadêmica, né, na universidade. Foi o que eu disse aqui no início. Nós que estamos aqui lidando, coordenando o curso, sabendo o perfil de alunos que estão chegando na universidade, a gente está muito atento a isso. Então, que geração hoje chega e produz ciência na universidade? Espero que vocês não se encaixem aqui, né? 7 em cada 10 crianças e adolescentes brasileiros acessam redes sociais diariamente. Mais da metade dos usuários de internet brasileiros, de 9 a 17, acessam aplicativos de mensagem de compartilhamento de vídeos e fotos várias vezes ao dia, ou todos os dias, ou quase todos os dias. Ou seja, está lá direto no Instagram, TikTok, né, no YouTube, WhatsApp. E qual é a relação disso com a produção científica? A gente cada vez mais estabelece, de um lado, né, uma desigualdade de acesso à informação e controle. Então, quem está desligado das plataformas e redes sociais e dedica mais tempo à leitura e estudo, tem mais acesso à informação. Então, quanto mais conectado a gente está, pessoal, mais a gente contribui para a desigualdade de acesso à informação. E quem é que é prejudicado por isso? Nós, vocês. Eu tenho criança, tenho um menino de 8 anos, quando eu vejo que está muito tempo na tela, ele está perdendo a oportunidade de aprender outras coisas. Então, o acesso à informação fica cada vez mais restrito. Até porque está usando a internet que ele está aprendendo. Monopolização do conhecimento da produção científica, né? Ocorre uma tendência a concentrar o conhecimento